Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido nos estúdios da STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipping Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje nós temos a satisfação e a alegria de termos de volta Paulo Galo. Paulo Galo, que foi presidente do SEIS-BR e é o atual secretário do Desenvolvimento Econômico de Sertãozinho. Paulo, muito obrigado, sempre é uma alegria muito grande poder tê-lo aqui conosco. Os programas, a audiência cresce muito quando você nos prestigia, porque você, além de hoje um gestor público bem sucedido, você é um empresário aqui ao qual o setor sucroenergético muito deve. Muito obrigado, Ronaldo. A recíproca é verdadeira, é sempre um prazer estar aqui participando do Brasil Agro. Eu costumo dizer que o Ronaldo é, no mínimo, um dos jornalistas mais bem informados do nosso setor, principalmente os assuntos de bastidores, né, Ronaldo? A coisa que você não acha na mídia tradicional, o Ronaldo tem informação. Então a gente aprende sempre muito quando está aqui presente no seu programa e é um prazer enorme, né? Um programa que explora tão bem tanto o canal que nós estamos aqui, pela STZ, quanto as mídias, né? Hoje digitais, que vem revolucionando a forma como se faz, se entrega a notícia, né, Ronaldo? Então é um prazer, eu já antecipadamente já deixo um abraço a todos que estão aqui nos prestigiando, nos assistindo, e vamos ter um programa, como sempre, agradável e interessante, né, Ronaldo? Você sabe que é uma das coisas que mais aquecem o coração do jornalista é quando ele se prepara para fazer apresentar um programa, um entrevistado da sua qualidade. E eu nos últimos dias, desde o momento que você confirmou que tinha agenda disponível na data de hoje para nós gravarmos, eu comecei a me posicionar, bom, o que eu falo com o Paulo Galo, né? Porque na época de SEIS era uma pauta sempre brilhante, mesmo fora do SEIS, sempre eram assuntos palpitantes. Eu lembro uma ocasião que você falou do trabalho seu, da sua empresa, na implantação do alcoolduto aqui que saía de Ribeirão Preto, né? Ia para Paulínia, né? E as viagens que você fazia, que você fez, as palestras que você proferiu o mundo afora aqui. Mas aí chegou no momento da minha linha de raciocínio que bateu numa história que eu faço questão de repetir, já falamos dela aqui, porque hoje com essa facilidade de comunicação que nós temos, e você é um comunicador nato, além do marqueteiro nato também, né? Nós temos uma facilidade muito grande de esquecer o que é importante no dia a dia, na história. E o setor sucroenergético, que está atravessando uma fase muito difícil, e até uma fase inusitada, porque nós que estamos nesse segmento já há muitos anos, algumas décadas aí, nunca se passou por coisa semelhante, né? Até quando a gente estava tomando um cafezinho antes de entrar no estúdio aqui, a gente estava falando de etanol de milho, né? Sim. Uma realidade que há 5 anos atrás no Brasil não existia, né? Hoje é uma realidade. A própria Conab divulgou um boletim na última terça-feira falando que a produção do etanol de milho para esse ano já é 1,2 bilhão de litros de etanol de milho. Uma coisa completamente nova, né? Mas por que eu estou colocando isso? Porque eu recordo, e talvez eu nunca vou esquecer, porque foi uma das matérias mais interessantes e palpitantes com as quais eu me confrontei na minha carreira de mais de 50 anos como jornalista. Você já sabe do que eu estou falando. Nós, uma conversa rápida, nas conversas nossas, parece que a gente tem uma telepatia, né? Parece que a questão é acima do físico, é espiritual. Você, em um determinado momento, há 2, 3 anos, aí você me falou, o governo está com um projeto aí e tal, projeto RenovaBio e tal. O que é? Você falou, não, RenovaBio, um projeto RenovaBio, uma coisa diferente, parece que vai dar. Você confia, Paulo Galo? Aí você respondeu, não, estou acreditando no negócio.
E aí, isso foi numa quarta-feira, eu lembro que ele tinha cronologia, foi numa quarta-feira. Na quinta-feira, pós-almoço, toco o telefone no meu escritório, Brasília, assessoria de imprensa do ministro das Minas e Energia, vou conversar com ele, eu o conhecia, mas eu nunca mais, nos últimos anos, desde que foi implantado o PROALCO, eu nunca mais pisei no Ministério das Minas e Energia, porque o movimento para enfraquecer o etanol no Brasil, principalmente do segundo governo do Lula em diante, o movimento ele estava enraizado dentro do Ministério das Minas e Energia, ao lado do gabinete dos ministros que foram se sucedendo. Quer dizer, tudo que acontece, essa crise, ela foi criada ali dentro do Ministério das Minas e Energia. Então, eu entrava lá porque não tinha sentido nenhum. E aí o assessor de imprensa falou: Ronaldo, a gente quer fazer um convite para você, amanhã às 14 horas, você pode estar aqui em Brasília? Posso. Qual é a pauta? Não, o secretário Márcio Félix chega amanhã de manhã dos Estados Unidos e ele quer fazer um lançamento, que quer utilizar a rede social, né? Quer utilizar o Brasilago para anunciar oficialmente o RenovaBio, que é um... Eu digo, Paulo Galo não falou do RenovaBio. Eu digo, tá bom, mas isso aí é para valer? Sério mesmo? Eu digo, não é para valer. Eu digo, mas tem duas coisas aí que não dá para entender. Em primeiro lugar, Brasília. Segundo lugar, sexta-feira, 14 horas em Brasília, não tem nada. Né? Brasília está vazia. Eu falei, não, é 14 horas mesmo. Você precisa de alguma coisa para vir para... Não preciso de nada, eu estou aí. Eu adoro pegar carro, né? Não dava. Tentei ver tempo, não daria tempo de carro, vou de avião. Peguei o meu cinegrafista e fomos embora para Brasília. Chegamos lá, meio-dia, fomos 13h30 no gabinete do secretário Márcio Félix. E antes de começar a gravar, eu perguntei para ele: secretário, o senhor me fez vir de Brasília? Eu mesmo paguei as despesas todas, né? Embora tivessem oferecido ajuda, dispensei. É sério que o senhor tem esse programa aqui? Porque eu digo, um líder do setor, na época você era presidente do SEIS, um líder do setor me disse que acreditava. É para valer? Ele falou, é para valer mesmo, é para valer, RenovaBio é para valer, vai mudar, tem uma determinação do ministro Fernando Coelho, do ministro, ordem do ministro, é para valer o negócio. E aí gravei o programa. E eu recordo, se você me falar a hora que eu liguei para você, eram 17h30, 17h45. Eu liguei para você do aeroporto e falei, Paulo Galo, gravei com o secretário, já mandei preparar a edição do programa no final de semana. O programa vai ao ar no domingo. Eu acho que o setor sucroenergético vai ter um novo processo de mudança a partir de agora. Eu lembro, você estava com os clientes seus, no restaurante, no bar, fazendo uma confraternização, você falou assim, repete aí, repete. Aí eu repeti para você, eu falei, se você quiser, inclusive, você fica atento, que isso aqui, eu acabei de gravar, estou saindo agora, estou pegando o avião, estou indo embora para São Paulo. Lançamos no domingo o RenovaBio para o Brasil, para o mundo. Segunda-feira o clipe com manchetes, e aí começaram as repercussões. Né? Isso fazem 2 anos. O mais importante de tudo foi o depoimento do secretário Márcio Félix a seu respeito. A seu respeito, Paulo Galo. Né? Quando ele contou que ele decidiu dar o aval ao que o ministro Fernando Coelho tinha dito, quando você o levou à usina São Martinho, junto com a Elizabeth Farina, presidente à época da Única, né? E vocês mostraram para ele, antes mostraram a FenaSucro, o que era a tecnologia, a vitrine tecnológica da FenaSucro, e uma usina funcionando. E ele chegou à conclusão de que o Brasil merecia um projeto sério para apoiar os biocombustíveis. Bom, de lá para cá, no início ninguém acreditou, como sempre, né? As boas ideias elas não têm o eco, não tem a acolhida que deveriam ter, principalmente no setor. E aí começaram a surgir já o pai do RenovaBio, mãe do RenovaBio, a avó do RenovaBio, a sogra do RenovaBio, né? RenovaBio, inclusive, empregando pessoas, né? O presidente da Única hoje é um deputado que se apresenta como um ex-deputado federal, né? Que se apresenta como um grande incentivador do RenovaBio. Na verdade, ele meramente foi o apoiador no Parlamento brasileiro, que é uma coisa importante, no Congresso Nacional, apoiando o RenovaBio. Mas a história do RenovaBio, faço questão de contar na presença sua e do nosso telespectador, essa é a história do RenovaBio. Então, quando eu abri o programa dizendo que o setor deve muito a você, só pelo fato da sua atuação, da sua visão, da sua sensibilidade, no seu comprometimento com o setor, de pegar
esse Márcio Félix, que ninguém conhecia, né? E ensinar, mostrar com essa boa vontade que nós aqui em Sertãozinho sempre tivemos, né? Boa vontade de mostrar, de ensinar, nós conseguimos, nós conseguimos, você conseguiu, mudar o cenário do setor sucroenergético. Não fosse isso, eu não tenho nenhuma dúvida que o setor sucroenergético talvez já estivesse voltando para ser pior ainda do que passou a ser a partir do segundo semestre de 2007. É verdade, Ronaldo. É uma história bacana essa, né? Porque é bem o que você falou, né? É difícil de acreditar as coisas que aconteceram em termos de RenovaBio quando você pensa em Brasília, né? Então, foi muito rápido, né, o processo. Felizmente tomou-se uma decisão, né? Havia um impasse, ainda era a gestão Temer, né? Então havia um impasse se deveria ser feita uma medida provisória ou se deveríamos tramitar de fato um projeto de lei, né? Qual era a dúvida, né? A medida provisória seria, em tese, bem mais rápida, mas passível de cair algum tempo depois. Já através de projeto de lei, aquilo viraria uma lei, de fato, né, dos biocombustíveis, né? Vamos lembrar sempre que o RenovaBio não se restringe ao etanol, embora seja o principal produto, né, abrangido pelo RenovaBio e pela nossa matriz, né, de biocombustíveis. Então optou-se pela opção projeto de lei, mesmo que isso demorasse um pouco mais, mas nós teríamos uma segurança jurídica muito maior para a efetiva implantação do programa. E assim foi feito. O deputado que hoje é o atual presidente da Única foi o autor, foi quem entrou com o projeto na Câmara dos Deputados da época, né, que ele era um deputado com mandato. E isso tramitou muito rápido na Câmara, foi uma das surpresas que nós tivemos, né, foi coisa de poucos dias, né, extraordinário. Em seguida tramitou no Senado, também com uma velocidade absolutamente atípica para os padrões de Brasília, mas ele tinha muita gente trabalhando nos bastidores, né, Ronaldo? Não tem como a pessoa ser contra um projeto, um programa como o RenovaBio, que poderá ser, eu ainda acredito nisso, um diferencial crucial para o setor, né? E não só pensando em termos de Brasil, porque no fundo o RenovaBio é uma ferramenta que nos permitirá atingir até 2030, que é amanhã, né? São apenas 11 anos, as metas que foram estabelecidas pelo próprio Brasil de descarbonização da nossa economia. Então, vários estudos que foram feitos em anos recentes indicam o seguinte: olha, a grande jogada, porque o Brasil tem feito a lição de casa, né? Você vê, o Brasil hoje desmata, mas é um país que, comparativamente com outros, desmata pouco, o que é muito bom, né? Precisamos melhorar? Claro que precisamos. Mas não é isso tudo que se costuma dizer, principalmente no exterior, né? Você pega hoje, você anda pela Europa, cadê as florestas europeias, né? Grandes regiões dos Estados Unidos hoje são milharais, né? Então as florestas estão aqui, estão preservadas, né? Na medida do possível. Também a gente não pode ignorar o fato que existe um potencial econômico extraordinário, por exemplo, na região amazônica. Então eu acho que a exploração inteligente, ela deve ser feita, ela é bem-vinda, é um fator de desenvolvimento para o Brasil. E então as conclusões que se chegou é que a melhor forma da gente atingir as metas, né, é exatamente através do etanol, seja como aditivo na gasolina, seja queimando direto nos carros flex, né, e para isso nós precisaríamos produzir algo em torno de 50 bilhões de litros de etanol total até 2030. O último fechamento que nós tivemos da safra, já houve um aumento, né? Foi algo em torno de 31 bi qualquer coisa, mas nós precisamos crescer 19 bi ainda, né? Na melhor das hipóteses. É um desafio grande, né? Mas nós temos aqui hoje no Brasil capacidade, pelo menos industrial, instalada já para isso. Você sabe que nós temos várias usinas que estão numa situação delicada do ponto de vista financeiro e até jurídico, né? Mas é possível você recuperar uma parte dessas plantas, né? Os canaviais estão, vamos dizer, voltando a ter uma produtividade melhor, poderíamos estar numa produtividade ainda melhor. Mas houve toda a questão mecanização, houve a questão climática que nós estamos vivendo isso, né? As usinas têm uma certa dificuldade até de planejamento hoje, de plantio, coleta, porque o clima está mudando. Então, o RenovaBio é um instrumento que vem caminhando dentro dos cronogramas previstos, né? Nós já temos hoje diversas empresas certificadas para que elas possam ser as auditoras das usinas, né? Porque o RenovaBio,
a ideia fundamental e inteligente do RenovaBio é valorizar as unidades que sejam mais produtivas e mais ambientalmente sustentáveis. Então, 2 usinas que produzam o mesmo volume de etanol, mas uma é mais eficaz e eficiente do que a outra, tanto do ponto de vista industrial quanto do ponto de vista de manejo agrícola, etc., ela vai ter CBIOs, que passa a ser uma nova moeda, ou dessa que é mais eficaz, ele vale mais no mercado, né? Então criou-se essa situação de premiar as usinas que são mais bem geridas e meritocracia, é exatamente isso. Então é um modelo que foi baseado em alguns modelos do exterior, então pegou-se alguma coisa boa que se faz na Europa, alguma coisa boa que se faz nos Estados Unidos, aqui no próprio Brasil, e se desenhou esse programa, né, Ronaldo? E que está indo dentro do previsto, né? É assim, eu sempre disse, não adianta a gente ter a ilusão de que resolve o problema do setor com uma canetada, mas é um processo que vem andando. De mudança, né? E de mudança. Então o mais importante que eu vejo no RenovaBio é que não é aquela coisa que foi uma modinha passageira e que ninguém mais fala nisso, né? Se fala nisso, o mundo hoje está numa encruzilhada, né? Nós precisamos de cada vez mais energia, mas ao mesmo tempo nós precisamos descarbonizar a economia mundial, não é só a brasileira. Então qual será o caminho, né? Tem aí carros elétricos, mas os carros elétricos vão ser puramente elétricos, teremos um modelo híbrido, como vai ser isso? Se for híbrido com célula de combustível, o etanol vai continuar a ter uma importância crucial para o mundo. O meramente elétrico, né, com baterias e tal, tem um problema grave, que depois é o descarte dessas baterias, e a gente tem que lembrar que em países europeus, por exemplo, Ronaldo, é muito bacana. Você chega em Londres hoje, você compra, você abastece o teu carro elétrico, né? Espeta lá num totem, passa o cartão de crédito, ele carrega o teu carro. Mas o que nós temos que lembrar? Na cadeia como um todo, essa eletricidade que está abastecendo o carro elétrico, que não emite poluentes, ela foi gerada numa usina que é poluente, tá? Eles não têm aqui, por exemplo, como nós temos nas nossas usinas, todo esse potencial de cogeração que nós temos com energia limpa, renovável, que está aí adormecida nos canaviais que nós temos, né? Estima-se que nós tenhamos pelo menos 2 Itaipu hoje ainda a serem exploradas, fora aquilo que já é explorado. Então nós temos que pensar na cadeia de produção dessa energia como um todo, né? E quando você para pensar a quantidade de veículos elétricos na Inglaterra, por exemplo, para citar o exemplo de Londres, será que tem energia elétrica disponível para tudo isso? A hora que esses carros forem sendo eletrificados e tudo mais? Então ainda acredito bastante que o etanol, pela característica dele de produção, né, a partir de biomassas, né, e renováveis, eu ainda acho que nós vamos ter boas notícias com relação a isso. Os países estão entendendo. Você pega a China hoje, as grandes cidades da China, se você for fazer uma análise das 20 cidades mais poluídas do mundo hoje, 15 estão na China. E com um grau de poluição que realmente é alarmante. Pequim é uma cidade hoje que você, usando uma figura metafórica, você quase corta a fumaça com a faca, de tão denso que é. Então isso traz uma série de problemas que todos nós conhecemos, respiratórios, é um problema de saúde pública, inclusive, né, que seria muito amenizado com a introdução do etanol naquele país. Então você imagina o tamanho desses mercados que estão lá para fora, né, e o potencial que ainda tem o nosso etanol. De um lado, o açúcar está aí com esses preços prejudicados, existe uma campanha global contra o açúcar enquanto alimento, né? Mas o etanol eu ainda acho que vai nos dar muitas alegrias nos anos que estão chegando. Paulo Galo, você deixou a tranquilidade da gestão da presidência de um SEISI-BR, para aceitar o desafio e aceitar o convite feito pelo prefeito Zezinho Gimenez de cuidar do desenvolvimento econômico e social também, não é? É, uma coisa acaba... de Sertãozinho. Como é que se encontra hoje a indústria e a questão da mão de obra em Sertãozinho? Olha, Ronaldo, Sertãozinho sofreu muito com a crise que você mesmo mencionou na abertura do programa, que vem assolando o setor há vários anos, né? Essa crise, ela é mais profunda e mais longa do que as anteriores, né? Nós já tivemos crises profundas, mas que 1 ou 2 anos havia uma recuperação, mas agora nós estamos aqui desde 2011, 2012, né, indo para baixo. Essa é a realidade. Houve uma quantidade muito grande de usinas que se instalaram aqui,
E eu estava fazendo um estudo recente aí, para você ter uma ideia, 2012 a gente colocou em operação 37 novas usinas, ou seja, uma a cada 3 por mês, na média. Nós não vamos voltar a ver isso. Então, naquela época, houve um aumento. Mas né? era reflexo até 2007, não é? Isso, mas você Sei, acompanha a implantação disso, o maior pico foi 2012. Tá. Aí você vai estudando ao longo do tempo, você vai ver que depois desse crescente, aí daí 2, 3 anos começa a decrescer. Tá. Né? E você compara esse volume de plantas que entraram em operação com a quantidade de cana processada, por exemplo, ou de etanol produzido, você vê que não corresponde. Ou seja, claro que olhar em retrospectiva é mais fácil, mas a impressão que se tem com base nos números é que houve um excesso de usinas sendo produzidas sem possivelmente uma coordenação central. Então todo mundo, pô, que legal, agora o Brasil é a Arábia Saudita Verde, vamos para o setor. Só que o Paulo Galo ia lá montar uma usina e não sabia que o Ronaldo estava montando uma ali perto. Aí daqui a pouco a gente tinha que concorrer pela mesma cana, a mesma logística, enfim. Houve um crescimento desordenado, né, no setor naquela época. Isso, evidentemente, aumentou a demanda por mão de obra, né? Então, se você vê o estoque de empregos em Sertãozinho, por exemplo, com carteira assinada, em 2012, e você comparar com hoje, você vê uma perda de 5 a 6 mil postos de trabalho, né? O grosso disso na indústria. Mas a pergunta é, nós perdemos ou nós ganhamos artificialmente lá atrás, né? Um estudo da nossa economia num longo prazo, mesmo que você considerar o crescimento vegetativo da população, né, você vai ver que nós estamos hoje num patamar próximo da média histórica, né? Como recuperar esses empregos, né? O que a gente precisa fazer? O setor sucroenergético é a linha mestra de Sertãozinho, está no nosso DNA, né? Assim como esteve no de Piracicaba, são 2 cidades muito dependentes desse setor, e Piracicaba também está lá com uma dificuldade grande na questão industrial. E a nossa visão enquanto poder público, né, e até conversando muito com os empresários, é diversificar esses mercados, Ronaldo. Então você veja bem que mesmo que o setor se recupere, não nesse nível de 3 usinas mês, mas mesmo que houver uma recuperação, existe uma sazonalidade. Então a nossa indústria local, ela fica ocupada aí de outubro a abril mais ou menos, né? Chega abril, tipicamente as encomendas estão entregues, as usinas partem, e você não tem novos trabalhos até outubro, novembro. Esse gap aí de 6 meses, antigamente, era preenchido pelas usinas do Nordeste, que nós chamávamos até da nossa safrinha, né? Então você acabava de atender o Centro-Sul aqui, né, Sudeste, e começava o ciclo para atendimento às usinas no Nordeste. Como o mercado do Nordeste encolheu muito, mas muito fortemente, muitas unidades fecharam, outras migraram aqui para o Centro-Sul, né? Acabou que esse gapzinho, né, esse preenchimento que a gente fazia já não é mais verdadeiro. Muito pouca coisa, surgiram fornecedores lá, né, na região de Recife, Maceió, então acaba, entre aspas, sobrando pouca coisa aqui. Então, como preencher esse período? Através de diversificação. Então, dentro do poder público, Ronaldo, nós criamos já em 2017 um programa chamado Diversifica Sertãozinho, que é um programa, vamos dizer, capitaneado pela nossa secretaria, porém é um trabalho muito estreito com o SEISE, com o CIESP na Diretoria Regional de Sertãozinho e com a FATEC. Então a FATEC Sertãozinho tem um acesso a grandes empresas de outros segmentos, né? E nós vamos realizar agora a 5ª edição do programa Diversifica Sertãozinho, trazendo a Usiminas aqui para Sertãozinho. Já trouxemos a Vale, trouxemos a CBMM, trouxemos a VLI, que é de logística, administra quase 9 mil quilômetros de ferrovias no estado de São Paulo, né? E agora é a vez da Usiminas. Por que essas empresas? Porque essas empresas são enormes, né? A Vale teve todo esse problema que nós acompanhamos aí, essa tragédia de Brumadinho, mas continua sendo a Vale. E esse programa já gerou contratos para as nossas empresas. A gente já tem cases de sucesso, inclusive de valores significativos, né? Eram setores com a Vale, por exemplo, que pouca gente aqui em Sertãozinho atingia. Em função disso, já começou agora a ter negócio, tá? Então é uma linha de trabalho que nós estamos adotando. Esse evento com a Usiminas será dia 30 de maio, né? E nós já estamos inclusive tratando com agências de turismo
para que depois ocorram as missões empresariais pós-evento. Então o pessoal da Usiminas vem aqui no dia 30, as empresas nossas conhecem as demandas deles, eles apontam as necessidades, quais são as regras do jogo, e aquelas empresas que se sentirem em condições de atender esse segmento, viajam, vão até a sede da Usiminas, né, para que essa relação seja cada vez mais estreita. E a outra linha de ação é buscar a exportação, né? Embora o mercado hoje exterior para açúcar e álcool também esteja bem retraído, né? Nós temos uma situação global, principalmente com relação ao açúcar, né? O açúcar é uma commodity extremamente complicada, tem muito subsídio, principalmente na Índia, isso distorce muito os preços internacionais. É uma concorrência desigual, né? Mas que tem atingido não só o Brasil, como outros países produtores, né? E com isso você tem um encolhimento da demanda por equipamentos nossos aí no exterior. Eu até quero reforçar aqui que o equipamento brasileiro e a tecnologia brasileira continuam sendo os melhores do mundo. Nós temos alguns fabricantes aí no Paquistão, na Índia, na própria China, mas que ainda tem que comer muita cana, né, para poder aprender a chegar no grau de excelência que nós temos. Agora, nós precisamos também, através do governo federal, de ter apoio para as nossas exportações, para que nós tenhamos, Ronaldo, um mínimo de igualdade de condições, né? Isso especialmente com relação a financiamento. Porque quando o fornecedor chinês vem vender uma caldeira no Brasil, ele já vem com financiamento a juros internacionais e com prazo longo, que as nossas empresas aqui não têm acesso aos mesmos valores, tá? Então isso é um diferencial importante. Então, às vezes, o empresário avalia, nossa, eu comprar caldeira... Desculpa, Paulo, desculpa me interromper. Pois não. Na última segunda-feira, o presidente do BNDES, Joaquim Levy, numa palestra proferida no Rio de Janeiro, ele já sinalizou que os setores de biocombustíveis e petróleo e gás passariam a ter um novo olhar, um olhar diferenciado para financiamento. A se verificar, né, Ronaldo? Como é que isso vai acontecer na prática? É importante essa tua intervenção porque mostra, sinaliza que o governo está preocupado com isso. Exatamente. Você sabe que a economia ela é muito movida a tendências, né? É um sinal positivo. Só que a gente já viu sinais positivos no passado que, lamentavelmente, não se concretizaram, né? O que a gente espera é que isso venha para a prática, né? É que eu fico contaminado com essa história do RenovaBio, quando você fala, passou rapidíssimo na Câmara, depois no Senado, e andou. Eu fico imaginando por que também não pode ter uma velocidade. Eu acho que vai depender bastante de uma articulação política, não só da política partidária tradicional, mas das entidades de classe, que tem um papel fundamental nisso. Aqui eu estou me referindo à Única, às outras entidades que representam o setor produtivo, né? Tanto aqui no Centro-Sul, quanto os do Nordeste, por exemplo, e também das nossas lideranças aqui da política empresarial. A anotar aí, destacadamente, o SEISE, né, que sempre teve um papel preponderante, né, no estabelecimento dessas políticas, né, e você sabe que o Brasil tem N demandas, assim como temos nós, do setor sucroenergético, as nossas demandas, também existem outras áreas que têm. Aí, meu amigo, quem trabalha mais, né, quem pressiona mais, quem tiver um poder de convencimento maior e convencer sobre os benefícios desse setor não é difícil. É um setor que não tem que você falar mal de um setor como esse, que emprega como poucos, além disso é um setor que emprega no Brasil inteiro, né? E gera uma riqueza extraordinária. Imagina quanto é que nós já economizamos na nossa conta petróleo, né? Quer dizer, queimando combustível verde e amarelo aqui, renovável, né? As questões de saúde pública, imagina a cidade de São Paulo hoje, outras grandes capitais, como é que estariam hoje em termos de poluição se não fosse o nosso etanol lá adicionado à gasolina, né? Em parte ao biodiesel também. Então veja que é um setor, é fácil de defender. Agora, nós precisamos defendê-lo, né? Desculpa, é fácil de defender hoje, não é? Isso, é claro. Quando se começou lá atrás... Sim, sem dúvida. O estoque de ataques ao setor sem dúvida, mas o produto em si é fácil, você entendeu, Ronaldo? Claro. O produto em si, né? Não estou nem falando de açúcar aqui, mas vamos falar de etanol e de bioeletricidade, né? O Brasil só não apagou porque a nossa economia está patinando. Nós não temos capacidade elétrica hoje de alimentar uma economia que cresça 2, 3, 4% ao ano. Fato. E uma usina hidrelétrica, ela não fica pronta da noite para o dia. Além de ter problemas ambientais sérios, né? Problemas ambientais sérios. A outra alternativa são aquelas que eles chamam
de usinas a fio d'água, que ela não tem o reservatório, mas ela é extremamente dependente do regime hídrico, tá certo? Então você não consegue garantir sem reservatórios que um determinado rio vai manter aquela vazão o ano inteiro necessária para manter as máquinas em operação. Então, tá aí a resposta, né? O setor de etanol, 30 e poucos anos atrás, nós éramos mais jovens, mas você sabe que a primeira operação de cogeração de biomassa aconteceu em Sertãozinho, sim, na usina São Francisco. Até hoje, na sala de cogeração deles, né, que aliás são inovadores, o Grupo Balbo, fica aqui o nosso abraço a eles, com açúcar orgânico, é um trabalho extraordinário que eles fazem, né, com penetração no mundo inteiro, mas está lá até hoje uma cópia da primeira fatura da história, foi contra a CPFL. Nem lembro se na época a CPFL já era privatizada ou não, mas está lá pendurado. Então Sertãozinho faz história. Hoje é uma coqueluche, né? Coisas que o etanol, por exemplo, de milho já não permitem. Né? As plantas nos Estados Unidos, por exemplo, não sobra, né? O sabugo, essa coisa, tudo é consumido. Então você não consegue ser autossustentável na geração de energia elétrica para as plantas de etanol de milho nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil consegue, porque elas estão, via de regra, ligadas a uma usina queimando cana, que gera sua própria energia elétrica, portanto, reduz, assim, dá um saldo positivo de CO2, né? Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Paulo, desculpa. É que a conversa com você flui tão bem que um programa só é pouco para a gente se atualizar. Sertãozinho sempre teve essa característica de inovação, Sim. Né? Eu lembro quando sempre viajei muito, cruzando, mesmo com você, várias vezes a gente cruzava em aeroportos aí. Eu recordo até uma vez que eu estava embarcando em Ribeirão Preto para Brasília, você estava indo para Curitiba, e aí você me chamou a atenção assim, Ronaldo, presta atenção no biodiesel. O biodiesel é uma questão que pode ajudar muito Sertãozinho. Eu recordo direitinho essa conversa. Sertãozinho não tem perdido essa característica de inovação, não é? Não. E aí eu quero render uma homenagem, que é um trabalho que vale a pena ser destacado, inclusive a nível no âmbito da sua secretaria, o trabalho que a RGB Comunicação vem fazendo. Outro dia eu fui ter uma conversa, são provedores nossos, o Brasilago é o que é como mídia digital graças ao trabalho de inovação da RGB. E aí eu fui conversar um pouquinho com o Binho, o Rubens Galvani, que junto com o Júnior, que é o filho dele, são diretores da empresa, e o Binho me mostrava alguns dos últimos trabalhos que eles desenvolvem aqui em Sertãozinho, com a RGB. Samsung, campanhas nacionais, Pirelli, campanhas internacionais, Nestlé, campanhas internacionais, quer dizer, mídia digital, Sertãozinho, atendendo as maiores agências e os maiores clientes do mundo a partir de Sertãozinho. Isso. É o que você fala, muita gente às vezes nem se apercebe a essa criatividade, a esse dom, mas isso a indústria, os empresários plantaram essa raiz e ela prossegue, a gente está acompanhando isso. Ronaldo, ela prossegue, né, muito bem colocado aí com relação à RGB, assim como outras que nós temos em Sertãozinho. Mas a RGB é a mais antiga, né? Mas ela não envelhece. Não, né? Quer dizer, ao contrário. Está sempre se renovando, sempre inovando, né? Tem uma capacidade criativa fantástica, por isso que consegue atingir esses clientes que você falou. E no mundo virtual, né, Ronaldo, hoje não tem distância, né? Quer dizer, acabou aquela distância física, você pode interagir. Elege-se até presidente da República. Até presidente da República, né? E não só no Brasil, né? Exatamente. Então, o cara está fazendo uma campanha para a Samsung e ele está com um coreano do outro lado do computador, né? Como se estivesse presencialmente batendo papo. E a indústria, nossa, ela sempre teve essa característica, né? Grandes inovações saíram daqui de Sertãozinho, o desenvolvimento tecnológico não parou, isso continua no DNA. Mas nós precisamos, como eu digo, buscar outros segmentos. Você imagina empresas aqui em Sertãozinho que fabricam, por exemplo, uma destilaria de álcool, vai fabricar aí 1 milhão de litros dia. Ela detém o conhecimento de todo o ciclo do inox, soldas especiais e tudo. O que ele precisa para fabricar uma cervejaria comercial? Um pouquinho de engenharia. Vai lá, contrata essa engenharia, porque a parte mais complicada já tem o know-how de tratar o inox em questões sanitárias e tudo, tem o maquinário, né? Então nada impede que Sertãozinho avance nesse segmento
E aí vem o poder público apoiando, nós estamos trazendo junto com o Instituto Federal, primeiro curso gratuito de técnico cervejeiro do Brasil, aqui em Sertãozinho, um curso noturno, 3 semestres, a planta, os equipamentos já estão licitados e começando a chegar, foi uma gestão que nós fizemos muito forte, conseguimos mudar o plano quinquenal do Instituto Federal de São Paulo para incluir esse curso aqui em Sertãozinho, então já fica aqui quase que em primeira mão, né, para a população, porque é um segmento cervejeiro que vem crescendo no Brasil, especialmente as artesanais. Aqui ao nosso lado em Ribeirão Preto temos até um arranjo produtivo dedicado a isso, que estão juntos. Sertãozinho já está indo para a 3ª cervejaria, Ronaldo, né? Nós temos uma aqui que tem aí 1 ano e pouco, já ganhou prêmios nacionais, tá? De cerveja artesanal. Então veja bem, 1 ano e pouco já está premiada nacionalmente, gerando empregos. Tem essa outra que está chegando agora, que nós fizemos uma adequação na legislação de uso de solo do município e ela agora passou a fase de licenciamentos, né, e deve entrar em operação comercial muito em breve, tá? Então essa é a busca. Você vê Sertãozinho hoje, nós temos 120 mil habitantes. Que cidade que você acha por aí que tem conjuntamente um campus da FATEC, com 2.500 alunos, um campo do Instituto Federal com quase 2.000 alunos, um Senai que é referência nacional, inclusive é o padrão Senai para o setor sucroenergético. O Senai recebeu 40 milhões de reais de investimento nos últimos anos, né? Nós temos lá uma planta operando, real, né? Você entra com melado e sai com etanol, de verdade, tá? Dentro dessa planta. Nós temos a ETEC agora a partir de dia 16 de junho, a outra novidade para a cidade na educação, um pleito antigo da Associação Comercial, Ronaldo. Nós conseguimos fazer um trabalho junto com a ETEC, né, que é ligada ao mesmo grupo que gere a FATEC, né, que é a Paula Souza, o Centro Paula Souza do Estado de São Paulo. A ETEC agora passa a oferecer a partir do 2º semestre, vestibular em junho, mas a partir do 2º semestre o curso de técnico em comércio. Isso é um sonho da CIS de 20 anos, né? Que se falava nisso e tal, e então nós fizemos um trabalho no final do ano passado, junto com a própria CIS, junto com o pessoal da ETEC, montamos uma grade, né? E o curso então começa agora no 2º semestre para formar profissionais para o comércio. Paulo, infelizmente, nós trabalhamos com o tempo e o tempo nosso é determinado. O nosso diretor ali já fez 3 sinalizações, né? Eu queria deixar aberto o convite para você, aliás, não precisa nem convidar, você sabe que você aqui, você sempre é muito bem-vindo. De nós, oportunamente, assim que você puder, voltar aqui para a gente esticar um pouquinho mais esses assuntos e incentivar esses processos de inovação e principalmente a gente poder trazer boas notícias para o nosso telespectador, para mostrar que a crise é coisa de passado. Nós temos que ter a coragem de encarar o que nós temos pela frente e principalmente com o respaldo daquilo que já foi construído aqui com muito sucesso. Eu agradeço muito a sua participação e reitero esse convite para que a gente possa muito em breve voltar a conversar. Ronaldo, eu quero de fato vir muito em breve, aproveitando o finalzinho do programa, dia 30 e 31 de maio, perdão, 30 e 31 de julho e 1 de agosto, nós vamos realizar aqui em Sertãozinho, lá na área de exposições da FenaSucro, o seminário e feira de aviação agrícola. Verdade. Tá? Então, essa semana eu estive participando do lançamento oficial da feira durante o AgriShow, né? E o evento já se tornou o maior do mundo, né? Já reconhecido pelos americanos. Então já estão confirmados 102 expositores, quase 600 pilotos participando do projeto e a expectativa de mais de 4.000 visitantes, né? É um segmento altamente tecnológico, tem muita inovação aí. Então eu quero voltar aqui para dar mais detalhes e já convidar toda a população para estar presente conosco lá. Com certeza. É isso aí. Obrigado mais uma vez. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Mais uma vez, muito obrigado.